A gente está falando de uma médica que tinha uma carreira de destaque na Marinha, e é o Pedro Duran quem vem contar isso para a gente. Além dessa carreira de destaque, ela era cotada para ser a quarta mulher almirante da história, ou seja, um currículo, uma carreira que influenciava também outras mulheres. Sim, e uma pessoa que influenciava outros profissionais que estavam no entorno dela, a médica que foi morta, justamente vítima dessa bala perdida, Elisa. A verdade é que as balas cravejadas nas colunas do Hospital Marcílio Dias revelam uma realidade perversa. A Marinha Brasileira amanheceu nessa quarta-feira em luto por ter se despedido de uma das mais promissoras profissionais que tinha. Mulher, mãe, esposa, capitão do mar, a Gisele Mendes de Souza e Melo deixa quase 3 décadas de serviço para a pátria para virar mais uma estatística do assombroso cenário de guerra que acabou se tornando uma das mais lindas cidades do Brasil. Incrustado ali no complexo de Lins, onde o Comando Vermelho se armou com fuzis de guerra vendendo iogurte, carne, produtos roubados de caminhões, o Hospital da Marinha virou o centro de uma guerra num país que se diz pacífico, pacifista. Não é exclusividade dos militares, os civis também morrem todos os dias, vítimas de acidentes do destino. Mas será que são acidentes mesmo? Será que a gente não está enxugando o gelo com todas essas operações contra o tráfico e o crime organizado? Para a família da doutora Gisele, o comandante Gisele, devem ser oferecidas as honrarias fúnebres, me disseram as fontes da Marinha. Tiros de festim, escolta especial, pavilhão nacional sobre o caixão, a bandeira, do Brasil. Mas bandeira nenhuma é capaz de esconder a verdade que a morte revela. Sim, a gente está em guerra. E nem o mais astuto dos almirantes, dos generais, dos brigadeiros seria capaz de sugerir quando essa guerra vai parar. É que a guerra brasileira não é uma briga entre nações. Embora tenha muitas semelhanças com essas guerras internacionais que a gente vê aqui pela televisão. Aqui a luta é também por território e cada metro vale muito. O tráfico, Elisa, tem usado armas de guerra, roupa de guerra, veículos de guerra. Eles usam estratégias de dominação de território de guerra. E inocentes morrem todos os dias exatamente como nas guerras. Eu fui olhar, Elisa, o que diziam sobre essa médica morta em pleno expediente dentro de um hospital da Marinha. Dentro de um hospital da Marinha. E aí é muito impressionante ver os relatos, Um deles diz assim: foram plantões e mais plantões sem nunca ter sido abalada pelo cansaço. O outro diz assim: excelente esposa, mãe, amiga, médica, oficial e diretora, a doutora Gisele estava sempre disposta a ajudar. Pessoa doce, daquelas poucas que se confia. Um terceiro relato diz ainda: operações no horário de entrada, tiros na madrugada, impedidos de entrar e sair por conflitos na comunidade. Essa é a nossa rotina diária. Um médico que inclusive trabalha lá no mesmo hospital onde morreu a Gisele. E antes que alguém questione a comoção, alegando que ela era branca, militar, portanto privilegiada, vale lembrar que a Gisele deixa a família e a história para virar uma lembrança, um dado, um pedaço de papel, uma estatística criminal, como tantas e tantas outras que a gente só assiste aumentar. A Marinha foi a primeira das 3 forças a abrir espaço para mulheres na década de 80. Gisele Mendes de Souza e Melo, me contaram os oficiais superiores, tinha tudo, absolutamente tudo, para ser a 4ª mulher a ocupar o posto de almirante, o mais alto na hierarquia da Força Militar dos Mares. Aliás, ela comandou o Hospital Naval de Brasília durante a pandemia do coronavírus. Mas em vez de ser promovida, a capitão do Mar e Guerra acabou morta durante o expediente dentro de um hospital, numa guerra que ela nunca escolheu participar. Eu questionei o secretário de Polícia Civil, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro sobre esse caso, convidei eles para dar entrevistas aqui na CNN e falar dessas investigações. Eu até teria muitas perguntas, Elisa, para fazer para eles, porque eu morei 2 anos e meio no Rio de Janeiro e conheço de perto essa realidade de como é sentir medo de um tiro andando na rua. Mas a única resposta que verdadeiramente todo mundo quer é, afinal de contas, quando que essa guerra vai acabar? Quando que essa guerra quer acabar? Essa interrogação tão custosa, Pedro? De não... Você tem reticências ao lado, mas você não tem uma resposta, você não tem uma exatidão. Inclusive, a gente vai conhecer a Isabel de Figueiredo, é isso? Isso, tem uma colega da Gisele, que é a Isabel de Figueiredo, que é capitão da fragata da reserva, Ela serviu junto com a Gisele e foi para a reserva, mas conheceu muito de perto ela. E ela mandou um depoimento para a gente contando sobre a Gisele, como ela era. Vamos ouvir. Ela foi exemplo para muita gente. Ela teve de frente a muitas situações complicadas e difíceis quando ela foi diretora do Hospital Naval de Brasília, por exemplo, durante a pandemia.
Todos enfrentaram essa fase com muita coragem e ela estava entre essas pessoas, diretora do hospital de uma cidade importante, num momento importantíssimo. A notícia veio de manhã, eu já não acreditei, e nós passamos o dia inteiro esperando, rezando e esperando um milagre. Mas eu prefiro terminar aqui esse texto com uma frase de Guimarães Rosa, que fala o seguinte: as pessoas não morrem, elas ficam encantadas. Nós morremos para provar que vivemos. É isso. Gisele, vá em paz. Você cumpriu a sua missão. Bravo Zulu, minha continência.